Amém. Abra tua Bíblia comigo. 1 João capítulo 1, verso 5. 1 João 1, 5. Vira para o teu irmão aí que está do teu lado e fala assim: há poder no sangue de Jesus. Vamos lá, acorda aí. Vira para o irmão que está do outro lado agora e fala: há poder no sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 5. Quem achou diz amém. Diz assim a palavra: e esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não há nele treva nenhuma. Se dissemos que temos comunhão com ele e andamos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos, e não há verdade em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Meus filhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós nos apresentamos diante do Senhor. Apresento nesse momento a minha vida, Pai, e te peço que nesse momento o Senhor esteja agora tomando direção desse culto, direção da minha vida. Eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor esteja agora preparando os corações, que caia por terra, meu Pai, todo o sofisma satânico, meu Pai, tudo aquilo, Senhor, que tenta impedir o teu povo de ouvir a tua palavra e, Senhor, de enxergar as coisas do reino, em nome de Jesus. Fala, Senhor, aos nossos corações nessa noite através dessa palavra. E eu te peço, meu Pai, que assim como o nome desse culto é um culto de cura e libertação, que haja cura nos corações, que haja libertação nas mentes nessa noite. A tua palavra é viva e eficaz, Pai, ela é mais cortante que uma faca de 2 gumes, que é capaz de separar juntas e medulas, corpo, alma e espírito. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Espírito Santo, tens liberdade nesse lugar. Enquanto nós ministramos a tua palavra, traga a tua cura, traga, Senhor, libertação, traga, Senhor, faça com que correntes caiam por terra, em nome de Jesus. Pai, da ordem seus anjos a respeito desse culto agora, que eles estejam, meu Pai, acampados ao redor dessa igreja, dentro dessa igreja. Levanta, Senhor, murais de fogo nesse lugar, para que toda distração do inimigo caia por terra, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui de uma forma diferente que nós entramos. Nós declaramos, meu Pai, que nessa noite a nossa vida nunca mais será a mesma, em nome de Jesus. Amém. Quero falar hoje sobre o sangue de Jesus. Em 1 João capítulo 1, verso 5, a gente acabou de ler, diz: ora, a mensagem que da parte dele nós temos ouvido e vos anunciamos é que Deus é luz. Diga comigo: Deus é luz, e nele não há treva alguma. Isso quer dizer que se Deus está presente, as trevas têm que sumir. Vamos fazer um experimento aqui. Alguém pode apagar a luz, por favor? Hello? Alguém pode apagar a luz, por favor? Thank you. A luz está apagada. Aí na nossa cabeça existe aquele pensamento de que existe uma batalha acirrada entre Deus e Satanás, entre as trevas e a luz. Mas eu tenho certeza que você sabe o que vai acontecer quando alguém ligar um interruptor na tomada. Imediatamente a luz vai voltar. Quer ver? Pode ligar a luz. Teve alguma batalha aqui para a luz voltar? Pode ligar de trás também, por favor. Teve guerra, a gente viu batalha, a gente viu espadas, a gente viu lanças, a gente viu metralhadora, canhão? Não. Então a ausência da luz é a ausência de Deus. Quando Deus está no lugar, as trevas têm que sair. Amém? Então quando Ele está presente, não somente as trevas saem, mas também Deus, como sendo luz, Ele ilumina o que está no ambiente. É a mesma coisa de você entrar num quarto que está bagunçado. Você entrou, acendeu a luz, você vai ver a bagunça. É aí que mora o problema, porque arrumar a bagunça requer trabalho.
E muitos de nós, a gente não quer arrumar essa bagunça. A gente sabe que a bagunça está ali. A gente sabe que se a luz vier, ela vai revelar aquilo que está bagunçado. A gente não quer, primeiro, lidar com a bagunça. E segundo, a gente não quer que outras pessoas venham. Então, uma das primeiras coisas que acontecem quando as pessoas querem se esconder é que as pessoas se isolam. E a palavra está dizendo aqui em 1 João 1,6, que está dizendo assim, olha, se dissermos que mantemos comunhão com Ele, que é a luz, e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andamos na luz como Ele está na luz, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, o seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então quem anda com Deus tem comunhão com os irmãos. E isso já destrói aquela filosofia, aquele pensamento de que eu não preciso me relacionar com os irmãos. Eu não preciso ter comunhão com ninguém. Eu preciso eu e Deus. E essas pessoas só me machucam, essas pessoas querem o meu mal. Então se você não tem comunhão com os irmãos, a Bíblia está falando que você não está na luz. Você está em trevas. A primeira parte desse isolamento, as pessoas querem se esconder, elas não entram mais em comunhão. Primeira parte, o primeiro passo do que acontece quando as pessoas estão em trevas, ou estão em pecado, ou tem algo de errado na vida dessa pessoa, é que ela desconecta o seu coração do meio do povo de Deus. Ela já não olha mais nos olhos, essa pessoa já não deixa com que outras pessoas acessem a sua vida privada. Elas vêm à igreja, participam dos cultos, de repente até dos ministérios, mas ninguém consegue entrar no coração dessa pessoa. Os seus pastores não têm acesso mais a você. Você já não está mais conectado com aquilo que Deus está fazendo na igreja. Você já não está mais conectado com aquilo que Deus está fazendo no culto, apesar de você estar aqui, presente. Então um dos primeiros sintomas de quem está entrando em trevas é que essa pessoa desconecta o seu coração, principalmente dos seus pastores, dos seus líderes. Mas isso não é a comunhão. Alguém está querendo o password aqui, share. Isso não é a comunhão que a palavra está dizendo aqui. A palavra comunhão com os irmãos é a palavra koinonia. E a palavra koinonia é literalmente você conhecer a pessoa na sua intimidade. É você saber daquilo que pode causar vergonha quando vier à tona em público. Como um casal que tem koinonia um com o outro, e se aquilo que acontece no quarto do casal for exposto ao público, isso vai trazer vergonha. Então a koinonia é uma intimidade, é conhecer o íntimo daquela pessoa, é conhecer literalmente o coração. E a palavra está dizendo que se eu tenho luz, se eu estou em Deus, eu tenho essa intimidade, essa comunhão com os meus irmãos. Nós precisamos ser pessoas transparentes. Precisamos ser pessoas que entram nessa intimidade uns com os outros. Um dos motivos pelo qual nós precisamos estar juntos é porque a palavra de Deus diz que o ferro afia o ferro. Eu oro por você, você ora por mim. Eu ajudo você, você me ajuda. Vão ter dias que eu preciso do seu conselho, outros dias você vai precisar do meu conselho. No meio da comunhão existe prestação de contas. Aqueles que andam sozinhos não prestam contas a ninguém. Isso não é estar na luz. Estar na luz, meu irmão, é ter a sua vida aberta para que as pessoas olhem para você e vejam Jesus, mesmo nas suas fraquezas. Tiago capítulo 5, verso 16, vai dizer: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros, para que sedes curados. Muitos de nós temos pecado escondido, nós sofremos de doenças da alma, de doenças do espírito, porque falta a confissão de pecados. A palavra está dizendo aqui: confessai os vossos pecados uns aos outros e serei curados. Quem quer cura, levanta a mão. Está fácil, irmão, olha aqui a solução. A palavra de Deus te dá o remédio. Confessai os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para seres curados. Muito pode, por sua eficácia, a oração
do justo. Agora deixa eu falar um pouquinho a respeito do sangue. Lá no começo, quando Deus criou os céus e a terra, depois nos amando, Deus nos criou. Deus deu para o homem uma ordem, uma lei, uma palavra, um mandamento. E através desse mandamento Ele também deu uma consequência da desobediência para o mandamento, que a consequência seria morte. Se você comer desse fruto, certamente você morrerá, porque o salário do pecado é a morte. Mas ali no próprio jardim, quando o homem decidiu pecar, decidiu dizer não a Deus e sim ao pecado, aos desejos da sua carne, mas a consequência veio. O próprio Senhor, a palavra diz que Ele vestiu Adão e Eva com pele de animais. Significa que Ele sacrificou um animal inocente para cobrir a vergonha de Adão e Eva. E muitos acreditam que era ali um cordeiro. Por isso que a palavra vai dizer que em Hebreus capítulo 9, verso 22, na parte B, vai dizer que sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Por quê? Porque o salário do pecado é morte. Então, a mensagem de um cordeiro ou de um animal morrendo no lugar do ser humano quer dizer que o inocente precisaria morrer pelo culpado. Mas, então Deus estabelece o sacrifício de animais, mas esse sacrifício, a lei estava enferma, porque na verdade não foi um animal que pecou, foi o homem. E da mesma forma que entrou o pecado por um homem precisava sair o pecado do mundo. E foi isso que aconteceu quando Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para morrer por mim e por você, derramar o seu sangue inocente, seu sangue precioso, o seu sangue do Deus Criador, por mim e por você, para que todo aquele que nele cresce não perecesse, não morresse eternamente, não sofresse o dano da quebra da lei, que é morte, mas tenha vida e vida eterna. E Jesus morreu por amor a você, irmão. Jesus morreu por amor a mim. Mas nós não vamos ver em lugar nenhum na Bíblia a palavra nos dando respaldo para continuar pecando. Nós não vamos ver em lugar nenhum na Bíblia a palavra do Senhor dizer que por Jesus ter pagado o preço por nós naquela cruz, hoje nós estamos liberados para pecar. Pode fazer o que você quiser, porque você vai herdar a vida eterna. Muito cuidado com essa ideologia. Muito cuidado com essa teoria, muito cuidado com essa heresia. Porque se você pensar dessa forma, você está do jeito que o diabo quer que você pense e você vai parar no inferno. Só existe um evangelho. E é esse aqui, ó. O evangelho não tem update todo ano. Não existe hoje o evangelho 2023. E ano que vem vai ser o 2024. O evangelho é um só. E é o evangelho que através dos profetas do Senhor foi escrito, narrado pela boca de Deus, e ele é apto para levar você para a vida eterna. Qualquer outro evangelho fora esse é anátema, é amaldiçoado, e ai daquele que proclamar o evangelho diferente desse que já foi escrito. Quantos são gratos pelo sangue de Jesus? Então quem não entende a graça nunca vai entender. Quem não entende verdadeiramente aquilo que Jesus fez, o preço que Ele pagou, nunca vai entender o que é verdadeiramente a graça. Graça é favor imerecido. A gente merecia ser escravo do pecado, a gente merecia uma vida miserável, a gente merecia morte, a gente merecia inferno. A gente estava indo para o inferno. E Jesus morreu no meu lugar e no seu lugar. A palavra diz que Ele desceu ao mais profundo do abismo e tem a chave da morte e do inferno nas suas mãos. Ele foi até o lugar onde eu e você deveríamos ir. Você já parou para pensar nisso? O Deus Santo, Criador dos céus e da terra. A palavra de Deus vai dizer, João capítulo 1, que no princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Que Ele fez todas as coisas foram feitas por Ele, através dEle. E o verbo se fez carne e habitou entre nós, nós vimos a sua glória como a glória do unigênito de Deus. Jesus é Deus.
e Ele desceu ao mais profundo do abismo, o lugar onde era para mim e para você ir. Ele foi lá, e Ele tomou toda a autoridade da morte, do inferno, de Satanás. E a palavra do Senhor diz: toda a autoridade foi dada a Ele, nos céus, na terra e debaixo da terra. Quando você entende o que é a graça, quando você entende o que Jesus fez por mim e por você, irmão, nós não tínhamos nascido ainda, Ele já tinha morrido por você. Quando a gente entende isso, a nossa resposta, ela tem que ser uma vida buscando agradar ao Senhor. Ela tem que ser uma vida de adoração a Ele. Ela tem que ser uma vida de devoção, de lealdade. Aqueles que vivem deliberadamente no pecado não entenderam o que é graça. Muito pelo contrário, estão vivendo uma doutrina de demônio, uma doutrina de Satanás. João capítulo 1, verso 12, vai dizer que aqueles que aceitaram, foram dados a Ele o direito de serem chamados filhos de Deus. Deixa eu falar para você o que é aceitar Jesus. Aceitar a Jesus é aceitar a sua doutrina. Aceitar a Jesus é aceitar a sua palavra, o seu evangelho. Se você fez uma oração declarando que você aceitou a Jesus, mas você vive de acordo com os padrões do mundo, do jeito que Satanás quer que você viva, você não aceitou Jesus. Você fez uma oração. A palavra não está dizendo que se você fizer uma oração hoje, amanhã você pode pecar. Jesus disse, olha, Mateus capítulo 7, verso 13: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e muitos são os que entram por ela. Muitos. E estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e são poucos que a encontram. Então, irmão, toma isso para a sua vida e tome cuidado, porque Jesus está dizendo que são muitos que entram por essa porta larga, por esse evangelho fácil, por esse evangelho doce, que vem do jeito que você está e fique assim mesmo, porque Jesus te ama. Ele te ama. Ele te ama tanto que Ele enviou Jesus para morrer por você. A salvação já foi comprada, o preço já foi pago. Agora o acesso à salvação chama-se arrependimento, abandono de pecado, conversão genuína. Continuando, 1 João capítulo 1, verso 9 agora. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Graças a Deus por isso, amém? E se dissermos que não temos cometido pecado, nós fazemos dele mentiroso e a sua palavra não está em nós. Filhinhos meus, 1 João 2, 1 a 2 agora. Filhinhos meus, essas coisas eu vos escrevo para que vocês não pequem, para que não pequeis. Ele não está falando que Ele te perdoa para você pecar. Ele está falando que Ele te perdoa para você não pecar. Porque Ele não te vê um pecador, Ele te vê santo. Quando Ele olha para você, Ele vê o sangue de Jesus que foi derramado por você, para que o Cordeiro receba a recompensa do seu sacrifício. Você acha que Deus quer mandar alguém para o inferno? Ele não quer, irmão. Mas a escolha é minha, a escolha é sua. É aceitar a doutrina de Jesus. Essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se, todavia, diga comigo, todavia, alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. E Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente os nossos próprios, mas por de todo o mundo. Essa palavra todavia quer dizer, se acontecer um deslize, se por acaso você, por falta de vigilância, cometer o pecado, todavia quer dizer, se por um acidente você pecar, calma. Nós temos um advogado chamado Jesus Cristo, o justo. Se você pecou, esse não é o fim. Jesus pagou por você, pelo seu pecado. Mas existe arrependimento. O acesso ao perdão, diga comigo, o acesso ao perdão é o arrependimento. Agora, você quer saber se você está em Cristo Jesus? É porque existem pessoas que falam assim, não existe condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Estou salvo.
É verdade, a Bíblia fala isso. Agora vamos continuar aqui em 1 João capítulo 2. Você quer saber se você está em Cristo Jesus, sim ou não? Quer saber se a sua vida está guardada nele, se está protegido, se está salvo, se está selado? Quer saber se está em Cristo Jesus? 1 João 2,4 vai dizer assim, ó, aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele entretanto que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Você quer mais amor? Você quer que o amor de Deus se aperfeiçoe na sua vida? Guarda a sua palavra. Verso 6 diz assim, nisto sabemos que estamos nele. Aqui está o padrão, irmão. Quer saber se você está em Cristo Jesus? Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Jesus é santo. Jesus, ele tinha uma vida de oração, uma vida de redenção ao Pai. Mesmo sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus e se tornou um homem, se tornou servo. E você vai ver nos evangelhos, o tempo inteiro Jesus estava nas montanhas, estava nos montes orando, passava a noite inteira antes de tomar qualquer decisão, antes de escolher os seus discípulos, antes de sair para pregar o evangelho, antes de sair para expulsar demônios. Jesus passava a noite inteira orando. E Jesus falava a verdade. Ele não estava preocupado se a multidão o seguia. Certa vez Jesus estava pregando para uma multidão, e ele sabia que a multidão estava vindo até ele, mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E ele, sabendo que a multidão estava vindo por causa do pão, por causa daquilo que ele poderia oferecer, ele disse, se vocês não comerem da minha carne e beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Vocês estão vindo aqui por causa do pão, se vocês não comerem do meu sangue, beberem do meu sangue, comerem da minha carne, vocês não vão entrar no reino dos céus. E alguns discípulos começaram a falar assim, olha, essa palavra é difícil, é dura demais, quem pode suportar? Você acha que Jesus estava preocupado com isso? Ele vira para os discípulos dele, para os 12 apóstolos, e fala assim, vocês também não vão não? Você acha que Jesus iria comprometer o evangelho para ter seguidores? Jesus não fez isso, irmão. Jesus é a verdade, ele é o caminho, ele é a vida. Ele não vai pregar uma mentira por causa de reputação. Continuando no verso 9, 1 João 2,9 diz assim, aquele que diz estar na luz e odeia o seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama o seu irmão e permanece na luz, nele não há nenhum tropeço. Porém aquele que odeia o seu irmão está em trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Ou sabe aquele irmão fofoqueiro, aquele irmão que só para falar mal dos outros? Sabe aquela cobra, serpente? Aquele que maledicente, que só fala besteira, que só quer destruir as pessoas? A palavra está dizendo que ele é cego. A palavra está dizendo que essa pessoa aqui, olha, ela não sabe para onde está indo. E cuidado para você não seguir uma pessoa cega, porque você vai cair no abismo. Cego que guia cego vai cair no abismo. Então, analise a vida de pessoas que dizem estar com você e ser seu amigo, seu irmão em Cristo, mas que odeiam os seus irmãos. Verso 18, 1 João 2,18 vai dizer assim, olha, filhinhos, já é a última hora. Como ouvistes que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido. Pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto, claro, que nenhum deles é dos nossos. Permaneça em vós o que ouvistes desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouvistes, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E essa é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Gálatas capítulo 1, verso 8.
Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer a respeito daqueles que pregam o evangelho diferente daquele que está escrito. Ele vai dizer: ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue um evangelho que vá além do que nós vos temos pregado, seja anátema, seja amaldiçoado. E assim como já dissemos, e outra hora repito, se alguém vos prega um evangelho que vai além daquele que vos recebestes, o evangelho updated, não, a partir de hoje, pode fazer o que você quer, irmão, problema não. Pode ir para a balada, pode usar droga, pode fazer sexo, pode trair sua esposa, e pode ministrar louvor, pode pregar a palavra. Não, aqui é o lugar que eu vou te dar a oportunidade porque eu te amo. Eu não quero nem entrar na questão ministerial, porque lá em 1 Timóteo capítulo 3, vai dar a descrição daqueles que são almejam o episcopado, os bispos, os líderes da igreja, e também para os diáconos. E a palavra diácono vem de diaconia, quer dizer serviço, todos aqueles que servem na casa de Deus. Existe um padrão para aqueles que servem na casa de Deus. Existe um padrão para aqueles que estão em ministério. E esse padrão é estabelecido por Deus. Não é a doutrina da igreja que é diferente. Deixa eu falar algo para você. Aqui na igreja tem banco, viu? Se estiver andando fora da linha, sentadinho no banco, vamos curar essas feridas aí. Aqui a gente coloca em disciplina, porque nós não estamos preocupados se você vai gostar de nós ou não. Jesus chegou para Pedro, depois que ele ressuscitou, achou Pedrão lá nadando peladão, tirou suas vestes, pulou na água. Isso quer dizer, estava sem cobertura nenhuma. Jesus chega para ele e pergunta para ele: Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor. O Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, Senhor, o Senhor sabe todas as coisas, o Senhor sabe que eu te amo. Apacenta minhas ovelhas. As ovelhas de quem, irmão? Apacenta as ovelhas de quem? De Pedro ou de Jesus? Então, se as ovelhas fossem nossas, pode fazer o que você quiser, não estou nem aí, desde que você me siga. Mas as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Jesus. E pastores, nós pastores, vamos prestar contas às ovelhas que Jesus depositou nas nossas mãos. Então, entre agradar você e agradar Jesus, nós vamos agradar a Ele. Pode chorar, espernear, achar ruim, falar que nós não amamos, pense o que você quiser, mas nós vamos ser fiéis ao Senhor. E a palavra de Deus diz que o nosso Deus, Ele corrige o filho que Ele ama. Então tem correção, mas nós também acreditamos em pessoas, colocamos ela na sua posição, para que todos nós possamos viver o nosso propósito e contribuir para que o reino de Deus avance. Agora, você pode ser a pessoa que prega melhor, você pode ser o melhor ministro de louvor, você pode ser a pessoa que toca bem, nós não estamos nem aí para isso. Se você não segue uma vida com Deus, você está desqualificado para o ministério. Acabei entrando nesse negócio, né? Mas Deus sabe por quê. E nós vamos ser fiel à palavra. O apóstolo Paulo disse assim: mas ainda que um anjo vindo do céu vos pregue um evangelho que vá além do que vos temos pregado, seja anátema. Mas como já dissemos, e agora repito, se alguém vos prega o evangelho que vá além daquele que recebestes, seja anátema. Ele falou 2 vezes isso aqui. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou o favor de Deus? Procuro agradar homens? Se agradasse ainda homens, não seria servo de Cristo. Sabe por que muitos têm procurado mudar um pouquinho essa doutrina, o evangelho? Porque querem agradar pessoas, são lobos em pele de ovelha, de cordeiro, que querem se alimentar de você, que querem um número de pessoas na igreja, que querem seguidores para eles mesmos, sendo que o papel do Espírito Santo é adornar a igreja para o casamento da igreja com Jesus. Mas nós usamos a nossa falácia, os nossos dons, os nossos talentos, para que pessoas venham seguir a nós. Cuidado, porque a igreja é a noiva de Cristo.
Nós precisamos pregar o evangelho que Jesus nos deixou. O evangelho onde o próprio Jesus disse: ide por todo mundo pregar o evangelho. Foi Ele que mandou, amém? A toda criatura, aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crê já está condenado. Nossa, Jesus, será que Ele não ama? Ele ama, irmão. Ele morreu por você. Ele está te dando a oportunidade de aceitar não somente Jesus com a sua boca, com a sua fala, mas com a sua vida. Se não tiver mudança de vida, irmão, você não está na luz. Se os seus pastores não conhecem teu coração, não tem entrada na tua vida, você não está na luz. Se os seus irmãos não têm entrada, não sabem aonde está o teu coração, não conseguem olhar dentro dos seus olhos e ter uma conversa com você, desculpa, você não está na luz. Eu não estou aqui para apontar dedos, estou aqui para trazer a luz a esse problema. Nós não fomos chamados para viver escondidos, para viver sozinhos. Nós somos um corpo, precisamos estar bem ajustados, precisamos fazer parte um do outro. O sangue flui no corpo, irmão. Então toma cuidado com falsos profetas. O apóstolo João, o discípulo amado, é quem está dizendo. Muitos anticristos têm se levantado nesse tempo. É aquele que nega o pai e o filho. Nega que o pai enviou o filho para a salvação, baseado no arrependimento. Você nunca vai ver, irmão, em lugar nenhum da palavra, dizendo que você pode pecar deliberadamente. Isso é heresia, isso é doutrina de demônio. Queria chamar o louvor para subir, amém? 1 João capítulo 3, verso 8. 1 João 3,8 vai dizer assim: aquele que pratica o pecado procede do diabo. É uma continuação daquilo que nós já estamos falando. Está dizendo que o sangue de Jesus nos purifica, que nós temos um advogado, que se a gente pecar, pode ficar tranquilo, Ele te purifica, Ele te liberta. Mas aqui também está dizendo que aquele que pratica pecado, tem a prática, tem o uso de pecar, peca deliberadamente, procede do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio, e para isso se manifestou o Filho de Deus, para destruir as obras do diabo, inclusive a obra do diabo de fazer com que você acredite nessas mentiras de Satanás. Você vai sair daqui conhecendo a verdade, em nome de Jesus. Todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado. Vou repetir: aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Vai ter uma passagem na Bíblia, eu não me lembro muito bem onde é, mas vai dizer que existe uma semente corruptível e uma semente incorruptível. É dessa semente que nascemos de novo, fluímos nela. É a semente corruptível que veio de Adão e a incorruptível que veio de Jesus. A partir de hoje nós somos inclinados para as coisas do reino, não mais para as coisas da carne. Irmão, se esse é o sentido da nossa vida, nós queremos pecar, nós estamos nem aí. Qualquer um que falar que eu vou para o inferno aí é um fariseu, não conhece da Bíblia, é um religioso. Cuidado, porque eu estou lendo bastante Bíblia hoje aqui. Eu estou lendo versículos bíblicos. Isso aqui não é opinião própria. Então cuidado, irmão, porque se a sua vida, a semente da sua vida, a inclinação da sua vida é para o pecado, talvez você não esteja na luz. Aquele que pratica pecado procede do diabo. Nisso são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Todo aquele que não pratica justiça não procede de Deus, mas nem aquele que não ama o seu irmão. Capítulo 3, verso 2 vai dizer assim: amados, agora somos filhos de Deus. Quem é filho de Deus, levanta a mão. E ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque haveremos de vê-lo como Ele é.
E assim mesmo se purifica todo aquele que nele tem essa esperança, assim como ele é puro. Sabe o que está dizendo aqui? Nós sabemos que um dia ele vai se manifestar. Está dizendo, um dia Jesus vai voltar. E nós seremos semelhantes a ele, porque nós havemos de vê-lo como ele é. E aquele que tem essa esperança de que Jesus vai voltar, que um dia nós o veremos, que um dia nós estaremos com ele eternamente, o resultado é que essa pessoa se purifica a cada dia. Eu quero convidar você a ficar de pé. Irmão, você é amado pelo Senhor. Jesus te ama do jeito que você é. Nós sabemos os nossos pecados, amém? Ninguém precisa apontar nada. O Espírito Santo é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. E Ele está aqui nesse lugar. A palavra do Senhor diz que onde 2 ou mais estiverem reunidos no nome de Jesus, Ele se faria presente. O Senhor está aqui nessa noite. E eu tenho certeza que essa palavra falou com você e comigo. Falou muito comigo. Eu tenho certeza que tem algumas coisas aí que a gente precisa mudar. E Ele te ama, por isso Ele enviou o seu Filho amado, por isso Ele derramou aquele sangue precioso. Ele pagou o preço que era para mim e para você pagar naquela cruz. Mas não foi para a gente viver de qualquer forma não, irmão. Viver por Jesus requer sacrifício. Viver por Jesus requer lealdade, disciplina. Viver por Jesus requer rendição. Esse é o caminho estreito, irmão, mas ele é um caminho que vai te levar à salvação. A porta já foi aberta, mas para passar por essa porta você tem que ter a estatura de Jesus. Você tem que parecer com Ele. Não queira que no último dia você chegue para Jesus e diga: Senhor, no Teu nome nós expulsamos demônios, no Teu nome eu curei enfermos, no Teu nome eu ressuscitei mortos. Não queira que Ele diga para você: apartai-vos de mim, praticante de iniquidade, eu não vos conheço. Você está dizendo para você: olha, esse é o dia onde a luz está chegando até você. E se você anda em luz, irmão, você tem comunhão com a igreja. Você ama a igreja, com todos os seus defeitos, com tudo aquilo que às vezes as pessoas vão fazer que vão nos machucar. Isso é normal, irmão. Machucaram Jesus também. Mas a gente procura melhorar a cada dia e melhorar os nossos irmãos, porque a gente os ama. Um sintoma de que você está na luz é comunhão, união, unidade. Nós precisamos andar em unidade e santidade. Quem anda na luz não vive pecando. E nessa noite o Senhor nos dá uma oportunidade, um convite para o arrependimento, para mudança de vida, para conversão genuína. É para isso que Ele está nos chamando. Sabe, tem hora que a gente precisa de um clique, tem hora que a gente precisa de algo para nos acordar, nos chacoalhar. E essa é a sua oportunidade nessa noite. Jesus está te chamando para a luz. Ele está revelando aquilo que estava escondido. Não está ok não. Deixa Ele mudar o que tem que mudar, irmão. Sabe o que isso precisa? Precisa coragem. Sair do lugar escuro, da bagunça, requer coragem. Expor a nossa vida, abrir o nosso coração para alguém, confiar em pessoas, confiar naqueles que o Senhor separou para pastores, requer coragem. Expor a nossa vida requer coragem. E você pode permanecer nesse lugar onde você está, não tem problema nenhum, é sua escolha. Mas o Senhor está te chamando para viver uma vida de abundância, uma vida cheia do Espírito, uma vida guiada por Ele, uma vida onde Jesus é glorificado. E se isso é você nessa noite, você precisa sair desse lugar de escuridão. Se a palavra tem falado com você, eu quero convidar você a vir até a frente. Como um passo de fé, sair do teu lugar e vir até esse lugar e dizer: Senhor, eu quero a Tua luz.
Senhor, eu quero me tornar luz, assim como Jesus fez uma declaração aos discípulos dizendo: vós sois o sal da terra e a luz do mundo. E não se esconde uma cidade edificada sobre uma montanha, não se coloca a luz debaixo de uma mesa, mas ela é colocada num lugar alto para que ela possa iluminar. O logo da nossa igreja, talvez até um dos nomes que nós levamos, é Lighthouse, farol. Deus te chamou, irmão, não para estar em trevas, mas para iluminar uma região inteira, para iluminar a vida de pessoas ao teu redor. O Senhor quer fazer de você esse lugar de luz. Se a palavra do Senhor está falando com você nessa noite,